Escravidão no Brasil e a mão de obra escrava africana no Brasil. Implantado no século XVI, em 1535, o primeiro navio com negros escravos em Salvador, Bahia. As primeiras pessoas a serem escravizadas foram os indígenas. Posteriormente, negros africanos foram capturados em possessões portuguesas, como a Angola e no Caribe. A Angola e Moçambique foram trazidos à força para o Brasil. Origem: Portugal tinha uma população pequena, cerca de 2 milhões de pessoas, e não tinham condições de dispensar seus habitantes para suprir braços que faltavam. Os colonizadores usavam a escravidão que já era praticada na África e no mundo árabe. O transporte de escravos aumentou a produção de embarcações de alimentos, armas e outros produtos que estavam ligados ao comércio de gente. De maneira, portugueses, espanhóis, holandeses e ingleses tornaram a escravização em um negócio lucrativo, superlotando as celas dos navios com negros e africanos, fazendo com que os navios negreiros serem vendidos por toda a América. Os escravos não ganhariam nada com isso, ao contrário, só perdiam, pois passavam a ser prioridade de outra pessoa. Isso fez com que eu produzissem toda a riqueza do Brasil, desde o plantio da cana-de-açúcar, colheita e a transformação do caldo de cana, construção de casas, igrejas, tudo feito por cativos. Escravidão de indígenas. No início, os indígenas eram a principal mão de obra escrava pelos portugueses. Na captura por africanos, era bem mais acessível, pois uma série de questões tornava a escravidão indígena mais problemática. Por muito tempo, nas escolas brasileiras, os índios foram o escravo preguiçoso. Só que, na verdade, escravizar africanos era bem mais lucrativo. Enquanto os indígenas era 3 vezes mais barato, na década de 1570, um indígena custava cerca de 7 mil reais, enquanto um africano custava 20 mil reais. Além disso, os índios eram vistos pelos padres jesuítas como rebanho potencial para serem convertidos ao catolicismo, fazendo com que os colonos não escravizassem em caso de guerra justa. O tráfico negreiro. Negócio que fez fortuna há 3 séculos. Cerca de 4,8 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil nas Emoendas, local onde a cana era moída, e lá era comum que perdessem mãos e braços, e o lugar era reservado para os escravos rebeldes e fujões. Os que trabalhavam na casa grande eram mais bem tratados, muitos eram acorrentados para evitar que fugissem, e os outros usavam máscara de ferro para evitar que engolisse diamantes. Para cometer suicídio, as escravas. A violência ganhava outra dimensão. Sofria em relação ao estupro, frequentemente praticada pelos seus senhores e feitores. Os escravos rebeldes eram coligados por acuncamento, por 300 ou mais chibatadas. O historiador Thomas Skidmore resgatou um relato que afirma que, por ofensas insignificantes, jogavam seus escravos na fornalha vivos, ou envenenavam ou colocavam na força. A luta dos africanos que fugiam formavam quilombos, revoltavam-se e matavam seus feitores e senhores. 2 grandes episódios de resistência foram o Quilombo dos Palmares e a Revolta dos Mares. Tipo de escravidão. No caso dos portugueses, negros africanos eram trazidos de suas colônias da África para serem utilizados principalmente na agricultura. Uma pessoa escrava adulta não passava de 10 anos. Muitos morriam antes de chegar ao destino. Após vendidos, trabalhavam sol a sol, recebendo de uma alimentação de péssima qualidade, vestindo trapos e habitando senzalas, que eram lugares escuros, úmidos e com pouca luz e higiene. Errar não era permitido e poderia ser punível com castigos dolorosos. Era proibido professar sua fé ou realizar suas festas e rituais, tendo que fazê-las escondidos, mas tinha que abraçar a religião católica. Daí surgem os sincretismos que verificamos no candomblé. As mulheres eram exploradas sexualmente e usadas como mão de obra de trabalhos domésticos. Não era incomum
que as mulheres escravizadas recorressem ao aborto para que seus filhos não tivessem a mesma vida. Então, durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil, e cerca de quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existe o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notícias de rebeliões foi a Revolta dos Males, em 1835, que pediu a libertação de cativos e a liberdade religiosa sob pressão, inclusive de outros países, como a Inglaterra. Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz. Em 1850, a Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutavam com a promessa de receber em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais escravos libertos e veteranos da guerra criaram uma sociedade abolicionista. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava forriada e de um padre redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reuniu todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu 2 leis, a do ventre livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição, sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu os direitos aos cativos, sem perspectivas e vivendo na miséria. Muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas. A Lei Áurea. O processo foi muito rápido. Em maio de 1888, o governo apresentou o projeto da lei que abolia a escravidão. No Império, o Senado e a Câmara discutiram e apresentaram a proposta, e a princesa Isabel colocou sua assinatura no célebre Lei Áurea. Antes disso, porém, várias iniciativas haviam questionado a realidade escravocrata do Brasil. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição do país, o deputado José Bonifácio de Andrade e Silva propõe que a carta acabe com a escravidão no Império. Formas de resistência. A resistência dos escravos tinha como grande objetivo a conquista de liberdade, mas também poderia buscar apenas impor limites ao excesso de tirania de feitores ou senhores. Com o tempo, a escravidão foi parada, mas ainda não acabou. Tem gente que é escravizada às escondidas, mas muitos negros africanos são respeitados e valorizados, suas crenças e valores de cada povo.